Certas bruxas podem consagrar a alma de um bebê ainda não nascido a entidades obscuras, mesmo antes do parto, especialmente quando a gravidez é influenciada por alimentos, rituais ou promessas ocultas. Essas práticas estão associadas ao conceito de oferenda pré-natal, onde o corpo da mãe se torna um altar vivo sem que ela saiba. Eu tinha 20 anos e estava cursando medicina veterinária na cidade. Tinha um futuro bastante promissor. Era a primeira da minha família a conseguir entrar na faculdade, e meus pais estavam muito orgulhosos por isso. Foi nesse lugar que conheci Rafael. Ele era um rapaz de 24 anos, bastante atraente, e me chamou a atenção assim que o vi. Havia algo nele que fazia com que eu não conseguisse parar de pensar nele. Eu o via pelas instalações da faculdade por alguns dias antes dele se aproximar para conversar comigo. Tudo parecia normal. Era um rapaz simpático, e eu claramente despertava seu interesse. Em pouco tempo nos tornamos um casal, e pelo menos durante os primeiros meses, tudo foi maravilhoso. Ele era atencioso e carinhoso. Inclusive já havia falado dele para os meus pais, e eles queriam conhecê-lo porque eu falava muito sobre ele. A viagem para a minha cidade natal é muito longa. Tínhamos que planejá-la bem, além de que ele não parecia muito convencido de fazer essa viagem para conhecer meus pais. Uma parte de mim tentava justificá-lo o tempo todo, dizendo que era muito cedo ou que a viagem era longa. Ele sempre tinha uma desculpa, mas na época eu não percebia o quão estranho isso era. Algo que ele, por outro lado, insistia muito, era que eu conhecesse a mãe dele. E não é que eu não quisesse, mas na maioria das vezes em que ele queria que eu a conhecesse, eu tinha práticas ou muitas tarefas da faculdade. Consegui arrumar um tempo no meio de tudo para conhecer sua mãe. Para isso, não tivemos que fazer uma viagem longa. Assim como Rafael, ela era da cidade, só que vivia em uma zona mais marginalizada, por assim dizer. Não era um bom bairro, mas eu não criticava nada disso. Nunca gostei de ser esse tipo de pessoa. Quando chegamos à casa da mãe do Rafael, tudo parecia normal, embora algo me soasse hostil, ou pelo menos foi assim que eu percebi. Mesmo quando a mulher pareceu ser simpática no início, havia algo em sua atitude que parecia falso. Era algo no jeito como ela falava que me fazia sentir isso. Eu tentava agir o mais normal possível, pois amava o Rafael, e a última coisa que queria era demonstrar incômodo com sua mãe. Algo característico da casa dessa mulher era que havia muitas gaiolas com coelhos. Não me entenda mal, eles não estavam mal cuidados nem nada parecido. Eu não me atrevia a perguntar, pois pareciam bastante relutantes em falar sobre o assunto. Mas parecia que os criavam para a venda. Sério, eram muitos e pareciam saudáveis e em bom estado. Como muitas coisas naquele dia, tentei ignorar. O que eu realmente não consegui ignorar foi que, em certo momento, me levantei para ir ao banheiro. Indicaram-me onde era, mas acabei me perdendo um pouco dentro da casa e, por engano, abri uma porta que não deveria. Foi então que me deparei com um altar. Já tinha visto altares antes, mas sem dúvida esse não se parecia em nada com o que eu conhecia ou estava acostumada a ver. Não era um altar a Deus ou a algum santo, como costumamos ver. Não havia nenhuma imagem específica, mas também não havia cruzes nem objetos sagrados. O altar tinha muitas frutas, incensos e fotografias de pessoas. Mas algo que me chamou muita atenção foi a quantidade de figuras de coelhos espalhadas por todo o altar. Nada ali parecia estar por acaso, embora eu não conseguisse compreender do que se tratava. Mesmo assim, eu conseguia perceber que tudo aquilo tinha um motivo. Não consegui observar por muito tempo, pois ouvi a voz do Rafael, assim como seus passos vindo na minha direção e perguntando se eu havia encontrado o banheiro. Fechei a porta imediatamente para que não percebessem que eu tinha visto aquilo. Passamos rapidamente para quase 6 meses depois.
A essa altura do relacionamento, eu realmente estava muito envolvida com Rafael. Sentia que ele era o homem da minha vida, e isso me fazia ignorar muitas coisas que hoje sei que deveria ter percebido com clareza. Eu estava cega para ver todos os sinais de alerta. Poderia começar pelo fato de como ele podia se tornar agressivo se me visse conversando ou interagindo com outros homens, mesmo que fossem apenas colegas da faculdade. Ele era muito controlador comigo, embora eu sempre tentasse justificar. Mas sem dúvida algo que deveria ter me alertado muito sobre o que estava por vir era o apego exagerado que ele tinha pela mãe. Sei que muitos dirão que é normal os filhos serem apegados às mães, mas aquilo não era comum. Não havia nada que Rafael não quisesse incluir sua mãe. Ele contava absolutamente tudo, e muitas vezes essa mulher se intrometia no nosso relacionamento, dando conselhos ou simplesmente querendo saber de tudo. Rafael sempre permitia e eu quase nunca conseguia argumentar. Era sempre 2 contra 1. Como disse antes, eu estava muito decidida a fazer o relacionamento dar certo. Mesmo que nem sempre fosse bom, achava que era como qualquer outro relacionamento, com problemas que precisavam ser resolvidos, mas também com coisas boas. Sentia que se me esforçasse o suficiente, Rafael poderia mudar tudo isso. Desnecessário dizer que isso não melhorou com o tempo. Pelo contrário, só piorou. O pior de tudo foi quando descobri que estava grávida. O mais estranho de tudo isso era que eu nem achava que isso fosse possível, já que nós tomávamos muito cuidado. Eu ainda não me sentia pronta para ter um filho, e o mais bizarro foi que não descobri de forma convencional. Quem me contou foi a mãe do Rafael, num dia em que apareceu na minha casa de surpresa. Lembro que a cumprimentei como de costume, mas assim que me viu, foi muito mais hostil do que o normal. Olhou diretamente para minha barriga, depois nos meus olhos, e parecia irritada. Perguntou se eu estava tentando enganá-la ou esconder alguma coisa. Eu não fazia ideia do que ela estava falando. Depois de um tempo tentando convencê-la de que não escondia nada, ela desistiu e me disse que eu estava grávida. Claramente, quando ela me disse isso, eu não conseguia acreditar. Eu não queria acreditar. Naquele mesmo dia, fiz pelo menos 5 testes de gravidez de marcas diferentes, e todos deram positivo. Eu estava apavorada. Não sabia o que iria acontecer. A mãe do Rafael foi extremamente desagradável comigo naquele dia. Nem esperou o filho chegar, foi embora quase imediatamente depois de me ver tão confusa com a notícia. Rafael chegou à tarde e foi quando contei. Claramente ele parecia tão surpreso quanto eu estive no início, mas não parecia totalmente incomodado com a ideia. Ele queria ser pai, embora eu achasse que éramos muito jovens. Garantiu que tudo ficaria bem, que eu poderia continuar meus estudos até terminar a faculdade e que provavelmente a atitude da mãe dele tinha sido por conta da surpresa. Quando comentei com ele que a mãe parecia já saber só de me olhar, ele respondeu de forma muito casual que a mãe tinha um dom para essas coisas e não falou mais sobre o assunto. Contar para os meus pais foi muito difícil. Eles não reagiram nada bem à notícia, e eu os entendia perfeitamente. Naquele ponto do relacionamento, eles já tinham percebido que Rafael não era a melhor pessoa para mim, e agora, grávida dele, tudo se complicava ainda mais. Pediram que eu continuasse com os estudos e que não deixasse minha carreira de lado. Isso era algo que eu também não pretendia fazer, embora estivesse cada vez mais difícil equilibrar a gravidez com a faculdade. Conforme os meses passavam, eu estava começando a encontrar certo equilíbrio entre tudo. Foi então que minha sogra teve a ideia de cozinhar para mim, para que eu evitasse o estresse. Eu não estava muito convencida com isso. Embora a oferta parecesse boa, porque muitas vezes eu acabava comprando comida por falta de tempo para cozinhar, havia algo nessa proposta que me incomodava. De repente ela apareceu encantada com a gravidez, e não me refiro apenas a ter aceitado. Ela parecia feliz demais. Começou a ir até onde eu morava,
a limpar, e dizia que meu bebê traria grande esperança e felicidade ao mundo. Seus bons desejos não pareciam naturais, e eu não sabia como dizer não. Afinal, ela queria ajudar. O que de mal poderia haver nisso? Eu acabei aceitando que ela cozinhasse para mim. Foi então que minha dieta passou de algo variado para consistir quase exclusivamente em carne de coelho. E algo que ela sempre repetia era como essa carne era boa para a gravidez. Falava que eu não precisava me preocupar, porque os coelhos eram criados por ela mesma e ela podia garantir que não tinham hormônios ou nada prejudicial. Embora as refeições não tivessem gosto ruim, eu não conseguia me sentir tranquila com elas. Além disso, eu nunca gostei muito de carne de coelho, mas nunca disse nada. Não queria ser grosseira. Sempre comia tudo para não magoá-la e tentava manter a paz. Desde o momento em que ela começou a me trazer comida e a passar tanto tempo no apartamento, comecei a me sentir muito estranha. No começo quis acreditar que era por causa do estresse da faculdade e da gravidez, mas cada vez eu me sentia mais cansada, exausta, mesmo com o menor esforço. Apesar de estar sempre comendo, sentia fome o tempo todo. Os médicos diziam que era normal, que agora eu comia por 2 pessoas, mas eu sentia que não era isso. Eu sabia que algo não estava certo, embora não soubesse dizer exatamente o que. Também comecei a ter sonhos estranhos sempre com coelhos. Eu nunca tinha sonhado com coelhos antes. Não era um animal que fizesse parte dos meus pensamentos a ponto de aparecer nos meus sonhos. Mas não havia uma noite sequer em que eu fechasse os olhos sem sonhar com centenas deles. O pior era que eu não me sentia confortável com esses sonhos. Às vezes eu até conseguia ouvi-los falar. Eu não dava muita importância, eram só sonhos, mas eles sempre diziam a mesma coisa. Corre! Sim, era um pouco assustador sonhar com isso, mas nunca mencionei para ninguém. Afinal, eram apenas sonhos e naquele momento havia coisas mais importantes. Mais de uma vez me deparei com coisas estranhas depois que minha sogra visitava a casa. Eram pequenas esculturas de coelhos em posições esquisitas. Pareciam estar mortos. Quando eu comentava isso com Rafael, ele diminuía a importância, dizendo que sua mãe sempre gostou de coelhos e que talvez só quisesse decorar a casa com eles. Eu sabia que não venceria aquela discussão, então nem tentei. Deixei que a mãe dele continuasse trazendo coisas para a casa e, com o tempo, parei de fazer perguntas. Foi então que percebi que minha sogra não seguia uma religião de verdade. Às vezes eu a ouvia rezando, sim, mas não era nenhuma oração que eu conhecesse. Cresci em um lar católico e sabia que aquilo não era rezas católicas. Tive amigos evangélicos e também não era algo semelhante às orações que os pastores e fiéis fazem. Nunca tive coragem de perguntar o que exatamente ela fazia, mas percebi que com mais frequência ela aparecia na casa para fazer esse tipo de reza. Às vezes eu nem sabia se aquilo estava mesmo acontecendo ou se era parte da minha imaginação, como se fosse um sonho vívido. Nessa altura, eu já me sentia mais como um zumbi do que como qualquer outra coisa. Quase não ia mais para a faculdade, e mesmo quando ia, era como se não tivesse ido. Eu não conseguia lembrar do que tínhamos visto em aula, nem prestar atenção. Sempre me perdia nos meus pensamentos, ou ficava tão cansada que adormecia. Lembro bem de uma ocasião. Minha sogra tinha acabado de sair e eu queria fazer os trabalhos que um colega tinha se oferecido para me entregar, para que eu não ficasse para trás. Mesmo exausta, fui imediatamente até a cozinha para tentar me despertar. Foi então que ouvi um choro. Não era como o de uma pessoa, era um gemido como o de um animal, acompanhado por um guincho agudo e irritante. Fiquei de pé, achando que vinha de fora, mas não fazia sentido. Ouvi mais algumas vezes e soube que vinha de dentro do apartamento. Comecei a procurar a origem até que encontrei no banheiro. Vinha do chuveiro. Havia algo se contorcendo lá.
À primeira vista parecia um coelho filhote completamente sem pelos, mas quando me aproximei percebi que era algo muito mais assustador. Embora tivesse orelhas de coelho, não tinha pelo nenhum. As patas traseiras eram claramente de coelho, mas as dianteiras pareciam mãos de uma pessoa. Era um híbrido horrendo entre humano e animal. Gritei com todas as minhas forças e desmaiei de susto. Rafael me encontrou caída no chão do banheiro e perguntou o que havia acontecido. Ele me levou ao hospital e aparentemente o choque foi o que causou o colapso. Mas quando me perguntavam o que eu tinha visto, eu não sabia o que dizer. Soava absurdo até para mim. Além disso, Rafael jurava que não havia nada no banheiro. Isso me fez duvidar da minha própria sanidade. Os dias seguintes foram muito nebulosos. Tudo parecia um sonho. Eu nem conseguia sair da cama, exceto para ir ao banheiro. Os médicos disseram que minha gravidez era de alto risco e que eu deveria ficar de repouso absoluto. Queria seguir as orientações ao pé da letra, embora sempre tenha acreditado que ficar tanto tempo deitada é o que realmente adoece alguém. Por isso, quando tinha um pouco de energia, tentava caminhar um pouco pela casa antes de deitar de novo. Me sentia mal se não fizesse isso, mesmo que fosse só por alguns minutos. Foi em uma dessas caminhadas que aconteceu o que eu jamais vou esquecer. Lembro bem daquela tarde, embora algumas coisas me pareçam inacreditáveis, especialmente a presença da minha sogra. Tenho uma lembrança muito clara de que ela estava na casa, mas às vezes duvido. Afinal, quando Rafael chegou, ela já não estava, e eu também não tinha recebido ajuda de ninguém. Como disse, saí do quarto e vi minha sogra na cozinha, mas ela nem olhou para mim. Continuei caminhando até a sala e foi lá que ouvi outro guincho. Desta vez não era como os anteriores. Não era o som de um coelho. Soava muito forte, como se o coelho fosse gigantesco. Quis voltar correndo para meu quarto, pensando que era a mesma criatura que tinha visto no banheiro, mas quando me virei no corredor, lá estava ela. Na penumbra do corredor, de pé, havia uma criatura horrenda. Não era um animal, ou pelo menos não completamente. Tinha cerca de 2 metros de altura, completamente sem pelos, com pele rosada. Seu rosto era em sua maioria o de um coelho, mas os olhos não eram. Nem os lábios, eram mais humanos. O nariz era de coelho, embora sem bigodes, e usava uma espécie de coroa de espinhos ao redor da cabeça. Se eu tivesse que comparar sua constituição com algo, diria que lembrava um canguru em pé. Seus braços eram como os de uma pessoa, mas muito longos, e quase tocavam o chão. Era uma cena apavorante. Gritei com todas as minhas forças. Tentei correr, mas não consegui ir muito longe antes de sentir um de seus braços agarrar meu pé. Caí no chão com um forte impacto. Senti como se algo dentro de mim tivesse se quebrado. Também senti claramente meu bebê se contorcendo dentro de mim. Aquela coisa se aproximou até ficar a poucos centímetros de mim. Tinha um cheiro horrível e esse cheiro nunca saiu da minha mente. Suas mãos tinham unhas longas, afiadas, e então senti sua unha me perfurar. Depois disso, não lembro de mais nada. Suponho que desmaiei. Acordei quase uma semana depois, na emergência, e descobri que tinha perdido o bebê. Os médicos disseram que ele já estava morto antes de eu chegar no hospital, mas eu sabia o que tinha visto. Sabia que aquela coisa o havia tirado de mim. Pedi para vê-lo, mas Rafael me disse que ele já havia sido enterrado. Eu fiquei louca e não acreditava que haviam feito isso comigo. Sei que aquela coisa o levou. Tenho a lembrança vívida de vê-la. Depois disso, Rafael ficou distante e acabamos nos separando. Eu nunca mais consegui ter filhos. Não porque fiquei estéril, mas porque toda vez que engravidava perdia o bebê. Sei que aquela mulher, minha sogra, me amaldiçoou. Ela ofereceu as almas dos meus filhos àquela entidade maligna.
Sei que ela é a culpada de tudo isso, mas não tenho como provar. Essa é minha história e mando um abraço para quem ouve isso. Tenham cuidado em quem vocês confiam. Esse é meu conselho. Me animo a contar isso porque simplesmente não sei o que aconteceu. Como muitos outros, venho aqui esperando que alguém tenha algo que se assemelhe a uma resposta. Sei que isso vai soar estranho, mas acho que recebi uma ligação do além. Não sei de que outra forma explicar, e não sei se queriam me alertar sobre algo ou apenas me assustar. Sou meio mexicano, moro em Guadalajara, mas sou de Morelia. Toda a família da minha mãe está lá, e principalmente me preocupo muito com a minha avó, que já é idosa e vive sozinha. Sempre foi uma senhora muito forte, mas já dá para notar algumas coisas como esquecer as chaves, o telefone ou repetir histórias sem perceber. Alguns meses atrás ela me ligou por volta das 3 da madrugada. Eu estava dormindo, mas quando vi que era a minha avó, atendi sem pensar 2 vezes, achando que algo havia acontecido. E sim, era ela, mas desde o primeiro momento a voz dela me pareceu estranha. Ela dizia: "Minha menina, vem por favor, volta para casa." Mas não havia nela nenhum tom de urgência ou preocupação. Eu perguntei o que estava acontecendo, por que estava falando daquele jeito, mas em vez de me responder, ela continuava dizendo a mesma coisa, quase como se fosse uma gravação. Vem para casa, por favor." E de repente, prestando mais atenção, ouvi outra voz, uma voz de criança ao fundo. Parecia estar muito próxima dela, e essa voz dizia algo como: "Diz para ela vir, diz para ela voltar." Era como se a menina estivesse ditando, e minha avó só repetia as palavras. Fiquei apavorada. Desliguei e liguei imediatamente para a minha tia, irmã mais nova da minha mãe. Ela mora perto da minha avó, a umas 5 quadras de distância. Contei o que aconteceu, disse que a vovó estava falando estranho e que havia uma menina com ela. Pedi por favor que fosse vê-la. Minha tia também ficou assustada, se vestiu e saiu na mesma hora. Não demorou mais de 10 minutos para chegar. Enquanto isso, eu não conseguia parar de pensar na ligação e na voz daquela menina. Algo me deu muito medo. Não sei como explicar, mas fiquei extremamente ansiosa. Minha tia me ligou assim que chegou, disse que estava tudo tranquilo e que minha avó estava dormindo. Quando entrou e bateu na porta, a acordou sem dificuldade. Ela parecia normal e muito surpresa de vê-la àquela hora. As duas se sentaram para conversar, já que estavam acordadas. Minha avó, como sempre, foi direto para a cozinha preparar um café. Enquanto ela estava de costas, minha tia pegou o celular dela e verificou. Lá estava uma chamada feita às 3h15 da manhã. Minha tia me contou isso com um tom estranho. Eu disse que talvez ela tivesse discado sem querer ou estivesse sonâmbula. Mas minha tia disse que isso não era possível, que teve que desbloquear o celular com o código para verificar, e que o registro mostrava que a ligação durou mais de 1 minuto. Minha avó disse que não havia feito ligação nenhuma, que talvez eu tivesse me confundido ou tido um pesadelo, que ela foi dormir como sempre e que não aconteceu nada. Ela estava completamente segura disso. Até hoje não encontramos uma explicação. Nem minha avó voltou a falar sobre isso, nem eu voltei a receber uma ligação parecida. Mas juro para vocês que às vezes acordo porque nos meus sonhos parece que ouço o toque do telefone e me assusto achando que vai ser ela de novo. Me dá muito medo lembrar daquela outra voz do outro lado da linha. A voz da menina. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos.
Nos mudamos para a casa dos meus avós em 2016, quando eles decidiram se mudar para um lugar menor. Eu tinha 9 anos nessa época. Eles haviam construído a casa no início dos anos 90, em um terreno de 15 mil metros quadrados nos arredores de uma pequena cidade no sul do país. Ao redor só havia campos abertos e florestas, e um rio lento e barrento serpenteava além da cerca sul da nossa propriedade. Em 2 lados, nosso terreno fazia divisa com um único vizinho, um pedaço estranho e torto de terra, com uma casa que parecia estar afundando no chão. Aquela casa era velha. A construção original era uma casa de fazenda dos anos 20, e ao longo dos anos ela foi sendo ampliada de todas as maneiras erradas, como se alguém tivesse grampeado cômodos extras sem nenhum planejamento. O revestimento externo estava caindo e com uma aparência mole. Toda vez que você olhava para lá, parecia que a casa estava molhada. Mesmo em dias secos, o quintal era um pesadelo de mato grande misturado com cipós, fontes quebradas cercadas de mato, anões de jardim sem cabeça e lixo velho que parecia estar lá há anos. Dezenas de sacolas de supermercado balançavam presas nos galhos das árvores. Um cortador de grama enferrujado estava abandonado no meio da grama, como se tivesse morrido no meio do trabalho e nunca mais tivesse sido movido. Era o tipo de lugar que te fazia prender a respiração ao passar. Naquela época, a casa era habitada por 2 irmãs idosas, Violeta e Agnes, e 3 crianças. Violeta era a mais quieta das duas, sempre sentada na varanda em uma cadeira de balanço verde, apenas observando as árvores. Agnes era mais ativa e falante, mas ainda assim se movia como se os ossos doíam. As duas tinham pelo menos mais de 70 anos. As crianças eram netos delas. O menino Leonardo tinha a minha idade e estudava na minha sala. As outras 2 eram meninas chamadas Alice e Kelsey, da mesma idade da minha irmã mais nova. Leonardo era estranho. Eu não gostava dele e não queria ser amigo dele. Mas como estávamos na mesma turma, acabávamos ficando juntos muitas vezes. Ele entendia isso como um convite para aparecer na minha casa sempre que queria, sem bater ou avisar. Eu estava jogando videogame no meu quarto e, de repente, ele estava lá. Uma vez olhei pela janela e vi ele dando saltos de bomba na nossa piscina. Outra vez ele entrou direto na cozinha, abriu a geladeira e começou a comer um pedaço de torta com as mãos sujas de terra, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Quando a gente passava tempo junto, ele não era divertido. Ele era obcecado por anime, mas obcecado de verdade. E eu nem assistia, então nunca entendia do que ele estava falando. Ele soltava frases em japonês e ficava irritado quando eu não ria. Às vezes o olhar dele mudava, como se estivesse imaginando alguma coisa violenta. Uma vez ele me perseguiu com uma faca de poda fina, balançando no ar e rindo como se fosse uma brincadeira. Outra vez estávamos em uma ponte de madeira velha, que cruzava o riacho nos fundos dos nossos terrenos, e eu juro que ele tentou me empurrar. Ele disse que era uma piada, mas pelo sorriso dele depois, eu sabia que era sério. As gêmeas eram diferentes. Quietas e quase invisíveis. As roupas delas estavam sempre sujas, e elas tinham dificuldades de fala que tornavam difícil entendê-las. Dava para ver que ninguém em casa ajudava. As vozes delas eram emboladas, pareciam crianças de 2 anos, mesmo já tendo 8. Se assustavam fácil e estavam sempre com cara de fome. O pai delas vivia entrando e saindo da cadeia, então quase nunca estava por perto. E isso nos leva à mãe, Teresa. A primeira vez que a vi, ela estava tentando conectar uma mangueira na torneira no limite do terreno deles, bem perto do nosso quintal lateral. Ela era bem mais alta que o resto da família, e corpulenta, com cabelo preto cacheado, e usava óculos que pareciam dos anos 80. Ela era diferente, parecia mais arrumada que o resto da família. As roupas dela eram limpas, e o cabelo sempre bem arrumado,
Ela sorriu para mim como se estivesse me esperando. Me pediu ajuda com a torneira e disse que estava presa. Fui lá e girei. Ela arregalou os olhos, bateu palmas e disse que eu era muito forte, que ela tinha sorte de eu ter aparecido. Me senti orgulhoso. Ela me fez sentir especial. Então ela disse: "Você sabia que tem um terceiro olho?" Eu pisquei. "O quê?" Ela sorriu mais ainda. "Todos nós temos um. Não um olho físico, mas espiritual." Ela disse que ele nos permite ver a verdade, seja lá o que isso significasse. Antes que eu perguntasse mais alguma coisa, ela começou a andar de volta para casa e me chamou para ir junto. E eu fui. O cheiro dentro da casa me atingiu como uma onda de podridão. Cheirava a comida estragada, mofo e algo pior que eu não conseguia identificar. Tinha lixo por todo lado, sacos de lixo rasgados, comida apodrecida em pratos, móveis manchados, até fraldas sujas enfiadas atrás do sofá. Tentei ir embora, mas Teresa segurou meu pulso e me levou escada acima. O quarto dela não parecia em nada com o resto da casa. Era impecável, com papel de parede cor-de-rosa, estantes cheias de bonecas de porcelana e móveis antigos, bem ornamentados. O ar cheirava a água de rosas e perfume velho. Ela apontou para um banquinho acolchoado num canto e me fez se sentar. Depois foi até a penteadeira, abriu uma gaveta e tirou uma bandeja de prata com uma vela preta, um cristal e um livro grosso de capa de couro. No segundo em que vi o pentagrama na capa, meu estômago virou de ponta cabeça. Meus pais são católicos. Eu sabia bem o que aquele símbolo significava. E de repente comecei a enxergá-lo em todo lugar, na caixa de joias, na moldura do espelho e até por baixo do canto do tapete gravado no chão. Levantei num pulo. "Desculpa, minha mãe quer que eu volte para casa, tchau." Nem esperei resposta e saí correndo. Em 2019, Agnes teve um ataque cardíaco e morreu dentro da casa. Ouvi dizer que ela caiu na sala, bem na frente de todas as crianças. Fui ao funeral. Foi numa igreja caindo aos pedaços na periferia da cidade. Minha família ficou de cara fechada, como se ninguém soubesse como reagir, exceto por uma mulher que eu nunca tinha visto antes. Ela estava no segundo banco, chorando tão alto que ecoava, e ninguém parecia notar a presença dela. Naquele mesmo ano, Leonardo desapareceu. Diziam que ele tentou matar uma das gêmeas e foi internado numa clínica psiquiátrica. Nunca soube os detalhes, mas naquela noite meus pais sentaram eu e minha irmã no sofá e disseram de forma bem clara: "Vocês nunca mais vão chegar perto daquela família." Lembro dos rostos deles, sérios e sombrios. Foi quando tudo fez sentido. Todas as coisas estranhas que eu nunca tinha entendido, o medo. Com o tempo, o resto da família foi embora. Deixaram Violeta para trás, uma senhora frágil e sozinha naquela casa desmoronando. Ela morreu em 2020, sozinha naquela casa. Meses depois, uma antiga professora minha da escola comprou o imóvel com o marido. Eles demoliram a maior parte da estrutura, mas mantiveram a parte original dos anos 20. Justamente o pedaço onde ficava o quarto da Teresa. A senhora Simone nos convidou para ver as reformas. Ficou lindo com a planta aberta, eletrodomésticos novos e a pintura fresca. Ela nos levou até o andar de cima e foi aí que minha pele começou a arrepiar. Estávamos no quarto dela e eu senti. Mesmo com o chão novo, eu sabia que o pentagrama ainda estava ali embaixo. Fiquei enjoado, como se algo me observasse pelas paredes. Disse à senhora Simone que estava com dor de cabeça e precisava ir. Ela ficou desapontada, pois eu devia ficar para o jantar. Depois disso, evitei a casa, até o ano passado. A dona Simone me pediu para cuidar dos cachorros enquanto eles viajavam por uma semana. Aceitei pensando que era um trabalho fácil. Todas as noites eu tocava a campainha e eles destrancavam a porta pelo aplicativo de fechadura inteligente.
Os cachorros, um Shih Tzu chamado Muffin e um pug roncador que não me lembro o nome, me recebiam abanando o rabo. As primeiras 4 noites foram tranquilas, até pacíficas. Alimentava os cães, brincava um pouco, acendia a luz de fora e trancava tudo. Mas na última noite estava prestes a sair quando o pug começou a latir para a escada. Ele plantou as patas e ficou latindo sem parar. Muffin recuou, choramingando. Não havia nada lá e então... outro tum, ainda mais alto. Não fiquei para investigar, corri até a porta da frente, bati a porta atrás de mim e tranquei. No caminho inteiro de volta para casa, não consegui me livrar da sensação de que algo tinha me seguido. Agora é 2025 e fazia mais de 4 anos que não ouvíamos nada sobre aquela família. Pelo menos até recentemente. Uma moça daqui disse que viu a Teresa numa feira de produtores. Pelo visto, ela criou algum tipo de grupo religioso. Se autodenomina uma vidente da verdade. Eles vivem em uma comunidade bem no meio do mato. Eu não confio nela. Acho que a Teresa é genuinamente má. Ela negligenciou os próprios filhos e deixou a mãe apodrecer naquela casa. E acho que ela trouxe alguma coisa para lá. Algo escuro. Algo que ficou.